início das doenças ocupacionais. Começaram aí a relação trabalho, doença e comunicação também. Vocês vão perceber que trabalho, doença, saúde e comunicação estão extremamente ligados. Nesse processo da primeira revolução industrial e para a segunda, começaram o início das doenças ocupacionais. Nessas três fases, as mudanças na organização e a forma de produção geraram as primeiras lesões por esforços repetitivos, atualmente conhecida como ler. Okay? Aquele processo de repetição, só vou bater martelinho aqui, entrou o couro, vou pegar aqui a taxinha e vou pregar. Ele só fazia isso. E isso começa uma lesão conhecida como a lesão por esforço repetitivo. Se não fosse isso, era apertar o parafuso da máquina, né? Ou então só ligar e apertar o botão. Chegou o ler. Além do ler, chegam os distúrbios dos ossos musculares relacionados ao trabalho, DORT. Começaram a ter as primeiras doenças em função desse aumento de produtividade e as doenças começaram a aparecer. Ligado à questão da lesão dos ossos musculares, começa a ampliar também um outro segmento. A primeira, nesse processo, que vocês vão entender, começou primeiro uma primeira especialização, que é o médico do trabalho, e a segunda começou a aumentar o setor de ortopedia. Começam aí mais ou menos nesse mesmo momento, né? Além de acidentes de trabalho, enfim. Vamos lá. Na terceira fase, ainda em processo inicial, os trabalhadores começam a adquirir uma importância socioeconômica. Ou seja, esse trabalhador, ele começa, ao mesmo tempo que ele gera uma mão de obra barata, porque teve um êxodo rural, vieram todos para o centro, a mão de obra caiu, o valor da mão de obra caiu porque tinha excedente de mão de obra, o valor diminuiu de pagamento, porém ele virou ao mesmo tempo um ser de consumo, ele também era um consumista. Ele começou a ter uma importância de trabalho e de consumo. Ele tem que ter saúde para poder trabalhar e comprar e consumir. Então a importância e o seu adoecimento começou a ser objeto de estudo por parte da ciência. Por que esse cara está ficando doente? Vamos entender por quê. O conceito de estresse, hoje fala, se eu estou estressado é uma doença atual, uma doença moderna, quem não está estressado é mais uma pessoa estressada, e isso você é moderninho. Não. Nesse período, caracterizada pelo notável desenvolvimento econômico e o deslocamento dos indivíduos do meio rural para o urbano a fim de trabalhar nas fábricas, o que levou aí modificações radicais das condições de vida da sociedade. Esse foi um processo de mudança realmente impactante para o momento. Isso, em função desse grande volume de gente trabalhando, muita mão de obra, aparece a miséria, o trabalho estafante e prolongado, as péssimas condições de moradia e de alimentação persistiam nesse período. Assim, iniciam-se as discussões sobre a saúde do trabalhador no mundo e amplia-se aquelas relacionadas ao estresse. Por que a Revolução Industrial houve um grande investimento em saúde do trabalhador? É óbvio, tem questões humanas, ok, vamos investir no ser humano, mas por trás disto, essa figura do Charles Chaplin mostra bem o que era a questão da produtividade. Investimentos, todos os investimentos em ciência que foi realizado, tinha um investimento
do meio empresarial que enviava para o Estado e o Estado tinha que reverter. Perfeito. Positivo em tudo isso, nós estamos aí, né, uma sobrevida, indo muito além. Se naquele período o tempo de vida do ser humano era em torno de 60, 50, 60 anos, já estamos batendo aí na casa dos 80, né? Então, a qualidade de vida melhorou em função dessas vacinas e tudo mais. Controle da força de trabalho, um dos motivos desse grande investimento. Controlar a mão de obra, fazer essa pessoa ir trabalhar e vamos produzir. Né? Aí um crachá, entra na empresa, o crachá, você entra às 8, sai às 18, agora com o home office, entre aspas, sistemas que controlam o home office e que ajuda muito. Algo que é possível falar sobre essa pandemia, essa nova modalidade de trabalho que é o home office, que é sensacional, e isso é controlado com um sistema que é o crachá eletrônico, mas enfim, é importante o trabalho, é importante estar saudável. E aí entram fazendo um paralelo ao dia de hoje, entram as empresas investindo em plano de saúde, etc. Com toda razão, isso envolve uma relação custo-benefício que tem que ser considerada. Diminuir as perdas econômicas, então, investimentos em saúde, diminui as questões de perda, você tem um funcionário faltando menos, um funcionário ativo, saudável, produzido. Início da intervenção do governo dentro das fábricas. O Estado também começa a perceber que se ele investe em saúde, ele quer saber como que esse trabalhador está sendo tratado e o Estado começa a interagir junto à indústria. Presença de médicos em fábricas, especialista do médico do trabalho. Surgimento das primeiras leis de saúde pública foi nesse período. Uma melhor regulação do absenteísmo em relação às faltas, né? Se falta tanto. Enfim, isso ocorre, né? É melhor você ter um funcionário em casa, né? Tirando a questão da pandemia. Quando ele está gripado, é melhor que ele fique em casa, porque ele vai passar essa gripe para os outros funcionários. Então é importante uma questão das faltas, não ter que falta. Enfim, acabamos aqui o módulo 2 em relação ao capítulo 1 do módulo 2. Vamos ver agora propaganda, a publicidade como instrumento de conquista das potências capitalistas. Lembrando aquele módulo 1, nós vamos entender o porquê as empresas, as questões de publicidade são usadas, que é a relação de consumo. Dá um exemplo de uma publicidade de um produto desse período. Mas nós vamos ver agora a questão da publicidade e propaganda, como é que funcionou nesse contexto. No módulo seguinte, nós vamos ver como é que foi esse processo aqui no Brasil. Enfim, obrigado por estar aqui. Vamos lá então.